Tá bom. Gravando. Olá! Olá, tudo Hoje bom, eu tô Bá? aqui, tudo bem, Fuco? Tô aqui com o Leandro Fukuzawa, meu amigo fisioterapeuta. A gente estudou junto na especialização e a gente vai conversar um pouquinho sobre dor, né? Dor é uma coisa acho que todo mundo já teve algum dia na vida, se não teve, terá. E isso atrapalha no nosso funcionamento do corpo, né? Para deixar o nosso corpo contente, em equilíbrio, que é o que eu sempre falo. Acho que dor não é um componente que ajuda, né? É um que até nos atrapalha. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a dor, com o Foucault, que estuda bastante sobre isso, fala bastante sobre isso, gosta de falar, isso é bom. É bom e é ruim, né? Eu falo que eu chamo as pessoas que gostam muito de falar sobre o assunto e aí dá para ficar 12 horas falando com as pessoas. Eu nem sei quanto tempo E tem de programa. quando eu falar chega, a gente para. Tá bom, então. E aí é isso, Fuco, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre o que você fez. Conta um pouquinho pra gente de você. Legal, legal. Então, prazer, obrigado pelo convite, Bá. É sempre gostoso participar do projeto dos amigos, né? Eu acho que é uma troca que a gente vê do outro lado, né? Como eu também tenho um podcast, a gente fica sempre vendo pelo outro lado, isso é interessante. Então, eu sou fisioterapeuta, assim como o Gabá falou, e aí eu fiz a Santa Casa junto com ela, foi aí que a gente se conheceu, se aproximou, né? E aí, depois disso, acho que um pouco diferente da Bá, eu acabei indo para um lado um pouco mais científico e acabei seguindo a questão do mestrado, mas nunca deixando a prática clínica de atender e afins, né? São coisas que são muito importantes estarem andando junto, né? E logo depois disso, o mestrado acabou me trazendo um encanto de querer realmente fazer pesquisa como elo principal da minha vida. Só que aí depois muitas coisas foram acontecendo. Hoje eu estou muito ligado a uma parte educacional, eu diria, junto de uma parte social também. Então, hoje eu tenho um projeto social específico para artistas, né? Que é o Mova-se Mais. Quem quiser acompanhar também, fica à vontade. Uma ONG que a gente estava para abrir, e aí o isolamento acabou atrapalhando tudo isso. Então, dentro do processo é o Superador, que é com o Rafael, o Lucas, o Hélio, pessoas muito especiais. E o Fisiortopedia, que é um projeto de ensino online relacionado à fisioterapia, né? E também atendo no dia a dia, por aí vai, né? Então, a gente faz muita coisa por aí. E não tem físico que faz uma coisa só, né? Eu acho. Acho que isso Não. é uma profissão, né? Hoje em dia a gente sempre faz mil coisas, né? E o Uhum. Foucault já trabalhou, né, na seleção feminina de futebol, trabalha com dançarinos, né, bailarinos profissionais, todo ano lá no Cisne Negro e outros, né? Uhum. E esse projeto, né, de educação em dor do fisioterapia, eu já vi algumas aulas suas bastante falando sobre a dor, né, explicando sobre o que é a dor e como o fisioterapeuta pode também explicar isso para o seu paciente no dia a dia, né? Enfim, Uhum. não são todos que têm essa oportunidade, né, de ter esse tipo de conhecimento, mas é muito, muito legal. Então, Foucault, eu começo sempre perguntando para as pessoas o que ela acha que é saúde dentro da área dela, né? Então, o que é uma pessoa ser saudável? É uma pessoa não ter dor nenhuma? É uma pessoa saber lidar com a dor? O que você acha quanto a isso? Isso é muito legal, porque você falou algumas palavras que eu acho chave nesse processo de vida, né? Que a gente fala de equilíbrio, dor, é normal, não é? E eu acho que a partir do momento que a gente tem um mínimo conhecimento de diversas coisas, a gente trabalha um processo hoje que a gente chama de make sense, ou seja, fazer sentido. Então, a questão, quando a gente categoriza o que é bom ou ruim, quem criou essa categorização normalmente foi o ser humano. Então, é muito interessante pensar que quando a gente fala que algo é bom ou algo é ruim, eu acho que existe uma falha nessa nomenclatura que a gente utiliza, né? Porque se a gente for pensar no exemplo um pouco mais simples, água. Água, teoricamente, é natural, é não sei o quê, é orgânico, faz bem? Faz bem. Mas se você tomar muita água, ela faz mal. E ela dá um negócio chamado hipernatremia, né?
E aí, se você não tiver água, isso também faz mal. Então, assim, existe essa questão, né? A grande questão é que, assim, a dor, ela tem alguns tipos de fatores que vão influenciar e o equilíbrio desses fatores vão influenciar no que a gente chama de muita dor ou não, né? Então, eu acho que quando a gente fala sobre equilíbrio e afins, muitas coisas, principalmente quando elas não são mensuráveis, é muito difícil. E a gente sempre fala da subjetividade da dor, né? Ou seja, a dor ela é subjetiva, a gente não consegue mensurar e falar assim, olha que legal, 10 de dor, né? Não tem essa coisa objetiva que a gente falaria, né? Que é mensurável. Então, a gente está falando de um construto que ele é subjetivo como um todo, né? Ele é perceptual. E aí, nessas horas que a gente fala se é normal ou não, a gente tem que falar que sim, porque ela é protetiva. Então, a gente tem que pensar que a dor ela pode ser positiva, porque ela pode te proteger. Então, eu tiro a minha mão de alguma coisa que está quente, porque se eu não tivesse o receptor, eu realmente continuaria lá e teria uma lesão maior tecidual e afim, né? Então, a gente sempre fala da importância da contextualização da dor dentro desse processo. Então, quando a gente contextualiza ela, a gente consegue talvez entender se ela seria positiva ou negativa, mas pensando muito mais no quanto que ela interfere em funções, em atividades, na vida, no seu ato, na forma que você lida. Então, quando a gente fala do entendimento da dor, eu acho que é um pouco mais por esse caminho de entender o que que faz parte dela e quando eu me preocupo ou não, né? Então, quando a dor te coloca em risco de algo, né? Ela naturalmente, seu corpo está te avisando que seu corpo está em perigo de alguma coisa. Então, a gente pode chamar de alarme, né? Então, ela não deixa de ser um alarme em si, mas muitas vezes a gente também pode falar que o alarme está desregulado, né? E aí a gente pode ver que essa interpretação está alterada também muitas vezes, né? É o bom e velho depende, né? Depende, sempre depende de muitos fatores, né? E cada um vai ter uma percepção dessa dor, cada um tem uma experiência de vida sobre o que é dor, né? Sobre o que Uhum, percebeu e sentiu desde criança da mãe, hipervalorizar ou não, né? Tipo, não ligar ou ficar desesperado quando a criança se machuca. uhum. Esses exemplos. Eu lembrei até que tem não sei se foram vocês que me falaram isso em algum momento, que tem uma doença, né, da pessoa que não sente dor e é super perigosa essa doença. Não sei, escutei isso em algum momento da vida. Tem alguns artigos mostrando de pessoas que são sem o relato de dor propriamente dito, né? Mas eu vou trazer para uma coisa um pouco mais palpável. Vamos pensar no pé diabético, né? Então, assim, o pé diabético é uma doença neuropática, e aí você tem essa alteração da sensibilidade, né? E essa alteração da sensibilidade, ela faz com que muitas vezes a pessoa forme escaras e em formas profundas sem a pessoa perceber. Então, essa alteração dessa sensibilidade, ela pode se dizer que é uma situação que a pessoa não tem essa percepção de dor tão clara e coloca ela em risco, porque você pode fazer uma escara, essa escara pode infectar, e aí pode ter uma sepse, e aí, né, tragédias. Então, assim, é uma situação que acho que é interessante de você falar da ausência da dor, né? Sim. E me fala agora, vamos entrar um pouco mais, né, nesse processo de dor. O que que você, qual é uma definição assim, uma definição fácil do que é dor e Uhum. como ela acontece fisiologicamente, digamos assim, os jeitos que ela pode acontecer fisiologicamente. Legal, legal. Essa parte de definição da dor, como a gente não está em nenhum contexto científico, até prefiro, ela é muito legal, assim, né? Recentemente, o Léo Ávila, ele fez uma sequência de lives, que é um especialista de dor também, né? Chamou diversos profissionais especialistas em dor, ou não tanto, mas que entendem um pouco do assunto, e ele fez essa pergunta para todos esses especialistas, né? A gente tem, a gente tem a definição pela Associação Internacional de Dor, né? Mas eu acho que não vem ao caso aqui. E aí teve, depois de uma sequência de uns 7, 8 lives diferentes, um deles, que é o Rodrigo Lara, que é outro amigo meu, ele falou uma resposta muito legal.
Ele falou assim: ó, Léo, eu venho acompanhando aqui todo mundo e tal, e aí dor é isso. São 8 pessoas que vieram falar, 8 definições diferentes, né. Então, quando a gente fala dessa questão, perceptual e subjetiva, é um pouco disso. Ela tem definições e cada um está nomeando de uma forma diferente, né. Então a gente não tem tão claro, né, o que seria exatamente a dor, por causa disso, mas a gente entende que ela é uma percepção, né, e quando a gente fala de percepção, a gente sabe que é uma sensação que gera emoção. Então, dentro de tudo essa subjetividade que a gente está falando, se a gente só ligar essas 2 coisas de uma sensação que gera emoção, a gente já tem um outro campo, né. E aí o que influencia essas coisas? A parte de cognição é uma delas, por exemplo. Então olha que interessante, a gente já está falando de algumas coisas mais avançadas, mas entender que o entendimento teu do processo, que você está vivendo, ele vai interferir no quando você fala que é muita dor ou pouca dor, né. Fisiologicamente falando, a gente pode pensar o seguinte, a gente na faculdade, né, a gente aprendeu que tinha uma via de dor, né. E na real Uhum. essa via de dor a gente já entende que é uma nomenclatura inadequada, né. Tá. E a gente entende que tem uma via que vai levar uma informação, que é uma via que a gente chama nociceptiva, que é a percepção de perigo, né. Ela vai chegar no nosso cérebro, vai ser distribuída entre, diversas partes do nosso cérebro, e aí a gente chama essa parte de neuromatriz. E aí essa parte de neuromatriz é uma palavra fácil de entender, né. É toda essa dinâmica das áreas conversando, e que em cima de todo esse processamento vai ter uma resposta. Então a dor, ela é uma resposta desse processamento, tá? Diferente de falar que dor está na nossa cabeça, certo? Que é essa palavra que a gente tenta sempre esclarecer, né? Aham. Nessas aulas de dor que a gente dá, eu sempre falo, se você explicou para o seu paciente, ele falou assim: "Ah, então a dor está na minha cabeça", você explicou errado, entendeu? Porque é uma questão de interpretação, obviamente, mas quando a gente fala que a dor está na cabeça, ela parece que ela é abstrata. Abstrata no sentido de que foi eu que inventei. E a coisa que a gente menos quer que o paciente perceba é que ele tenha inventado algo, principalmente relacionado ao relato dele. E nessa hora, se eu dou essa explicação, a gente parece que menospreza o relato dele. E de forma nenhuma, toda dor existe e toda dor é real, né. Ela pode ser, expressada de diversas formas, né. Pode ser que a gente fala às vezes que é desconforto, e não é dor, né, porque às vezes a gente quer dar palavras diferentes para dar intensidades diferentes, né. Sim. Então isso é muito interessante de falar. Mas tudo baseado em cognição, contexto, a parte social, qual que é esse histórico prévio que a pessoa tem, né, como que ela já vivenciou aquela mesma situação, né. Então, a gente vai vendo que essa interpretação dessa sensação vai ter muito a ver com tanto meu humor, ela pode interferir nessa sensação, né, minhas crenças, né. Então, assim, várias coisas, por exemplo, eu adoro dar o exemplo de autoflagelamento, né. As pessoas que dependendo da religião se autoflagelam e eles naturalmente, para eles, eles estão fazendo uma oferenda ao Deus dele e representa para eles uma coisa muito importante. E para eles, eles não vão chamar que aquela dor seja negativa, porque para aquela dor, para ele, é o inverso, é muito representativa, de uma forma positiva, né. E se eu fizer isso, eu vou ficar aqui todo tipo: "Não me toque", né. Então É assim, muito, muito legal tudo isso que você falou, né? E a gente volta à palavra mágica, acho que de tudo isso, né? Acho que é a palavra mágica desse projeto, que é o autoconhecimento, né? uhum, Você vai, a sua resposta à dor depende muito de, né, fatores que são só seus, né? É muito uhum, particular e único. E acho que quanto mais você se conhece, mais você entende em que lugar você está no mundo e com você, melhor ou pior, ou sei lá, mais claramente, né? Nem melhor nem pior, mas mais claramente você vai saber lidar com essa dor ou não, né? Acho uhum. que o autoconhecimento acaba sendo a palavra mágica.
E me fala uma coisa, eu vi um dia, eu acho que você foi dar, não sei se você foi acompanhar, ou se você foi dar aula para criança no projeto de alguém, foi isso? Sim, sim. Então me fala vamos fazer uma relação aí com as fases da vida e diferenças que você viu e que você vê da dor de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um idoso, né? Como Certo. você vê essa diferença nas fases da vida, como as pessoas lidam com isso? Uhum. Legal, legal. Eu vou responder ela, aí eu vou afunilar para ela, mas usando um pouquinho do que você falou do autoconhecimento, que é muito legal, né? Então, uma das coisas importantes quando a gente fala de sensação no corpo, não só dor, pode ser da ansiedade, estresse, qualquer coisa, porque a gente está falando de saúde geral, a gente tem um tópico inicial que ele é a percepção. Depois que você percebe, eu vou ter cognição, que é o entendimento dessa percepção. Aí você falou de coisas legais, que é como que a pessoa vai lidar com isso. Então, qual que é a minha bagagem que eu faço com isso? Então, isso vem claramente um raciocínio, para quem entendeu um pouco de psicologia, da terapia que a gente chama de cognitivo comportamental, que é o meu comportamento baseado na minha cognição, né? E aí a minha atitude perante isso, ele vai ser o como eu lido. E aí, entendendo um pouquinho disso, ele vai direto para isso que você falou das fases da vida. E aí a gente tem algumas coisas muito interessantes, porque a criança, ela vai sentir dor e ela vai ter relatos de formas totalmente difíceis da gente, como adulto, temos de interpretar essa dor da criança. Se não é uma queixa, se não é uma manha, se não é qualquer coisa do tipo, assim, né? Então, nisso, é bem legal pensar, porque isso vai variar conforme a resposta que ela obtém perante isso. Então, a gente vai ter alterações de interpretação, obviamente, só que ela sempre vai ser uma coisa que a gente chama que é meio respondente. Então, a criança fez uma manha, e aí, como você falou anteriormente, a mãe deu uma atenção específica. A criança consegue perceber isso para entender se ela mantém esse reforço dessa atitude ou não. Só que eu posso falar isso de uma criança e de um idoso também. E eu adoro usar esse exemplo do idoso, né? Porque, por exemplo, quando o idoso, ele normalmente na família, no geral, ele é deixado de lado, quando ele está doente, ele recebe mais atenção. Então, quando o idoso está mais queixoso, ele recebe mais atenção. Só que não é que ele faça isso, ou o ser humano no geral, faça isso de propósito ou consciente, né? Isso é uma coisa importante de pensar. Que nessa coisa que é implícita, o nosso ser humano por si só, ele é uma máquina associativa. A gente adora usar essa palavra, né? Porque a gente fica fazendo associações de ações sem nenhum tipo de entendimento. Então, por exemplo, eu posto uma foto no meu Instagram e ele recebe muitos likes. Então o que que isso me favorece? Que eu poste mais coisas relacionadas àquele tipo de postagem. Eu faço esse tipo de postagem. Não recebo tanto like. Aí eu posto menos aquele tipo, né? Então é um reforçamento positivo que a gente tem frequente, né? Então esse tipo de interpretação conforme a faixa etária, idade, afins, ele é meio que uma somatória disso e vai tendo essa reinterpretação de todo o processo, né? Então cada fase, independente, acho que de falar se é criança, adulto ou idoso, a gente vai literalmente tendo interpretações conforme a situação que a gente está vivendo, né? Então vamos pensar o seguinte, eu adoro falar isso lá na Santa Casa, você passou comigo, você sabe como que é. Então hoje eu chego lá na Santa Casa, eu dou aula na parte teórica e eu adoro falar para eles. Falo assim, tá vendo todas as preocupações que vocês têm hoje? Ano que vem vocês nem vão lembrar delas. Porque é outra fase. Então, assim, É. isso me ajuda muito a não chamar o que a gente chama de catastrofização, né? Não ficar fazendo uma tempestade no copo d'água, que assim, a gente tem preocupações? Tem. Todo mundo tem. Só que elas variam tanto e elas vão oscilando tanto, cabe a gente entender se a gente está prestando atenção nas mesmas ou não, entendeu? Quando elas estão muito persistentes, elas naturalmente, elas estão te atrapalhando e te deixando mais disfuncional, porque aquela preocupação ela está frequente. Então é natural que eu vou aqui me preocupar
um contexto. Hoje a nossa preocupação é sair vivo desse isolamento louco, né? E manter uma sanidade mental, né? Então, eu gosto muito disso porque ele vai, de novo, voltando para a questão contextual da interpretação da dor e como isso oscila conforme as situações. Então, quando eu sou criança, qual que é a minha preocupação? Me divertir, né? E eu não quero fazer a lição de casa, né? Quando você é adulto, você tem que trabalhar e pagar conta, né? Então, assim, cada fase que você está vivendo, ela vai oscilando e aí vale muito a pena essa coisa do parar, perceber, entender e ver que atitude que a gente toma perante aquela problemática, né? Só que, É, obviamente, conforme a faixa etária, a gente tem ações diferentes. sim. E é muito essa questão da preocupação, né? É muito de pensar. Eu estava falando com uma nutricionista, né, que também vai participar, e é muito pensar sobre o comer. A gente não pensa, né? Uhum, A gente fica associando, a gente associa as coisas sem pensar. A gente não uhum, para, reflete e fala, ah, não, calma, vamos olhar isso. Olhar do tamanho que tem, né? É muito isso, as preocupações. Eu acho que tem muito esse de amplificar. A questão da preocupação da Santa Casa era enorme, meu Deus. Eu preciso responder uma pergunta amanhã, socorro. Tipo, tá, você precisa responder uma pergunta amanhã. Vai lá e faz. uhum. Sim, As sim. coisas são o que são, né? Eu acho que tem muito disso. Acho que até a catastrofização, palavra difícil, da dor é tentar, eu acho, né? Eu no meu achismo, tentar ver o que é e o que dá para ser feito, né? Eu penso muito, eu sou uma pessoa meio prática. Tá, sim, tá, o que que dá para fazer para resolver? Faz o que dá para o que dá para fazer e o que não dá, Uhum, né? As coisas são o que são. Eu acho que muito isso envolve até o nosso estar em equilíbrio, que eu sempre falo aqui também, que o equilíbrio é um movimento, né? A gente não fica uhum, em equilíbrio parado para sempre. E aí a gente tem que ter essa capacidade de voltar o mais próximo para o seu centro, né? Então, quando a gente tem uma dor, alguma coisa que sai desse nosso eixo, a gente tem que ter essa capacidade de enxergar o tamanho que isso tem e resolver para voltar mais próximo desse eixo possível, né? Eu penso uhum. nesse caminho, assim, o que você acha? Eu gosto muito dessa fala, do equilíbrio, porque eu acho que o equilíbrio também é outra coisa muito abstrata, né? Mas o equilíbrio, pensando ele no movimento oscilatório, ele é muito legal de absorver, né? Se você pensar que o equilíbrio ele é um ponto, ele não tem equilíbrio, né? Ele não, ele é utópico na real, né? Então acho que se eu pensar que o equilibrado ele está aqui, ó, oscilatoriamente, ele é mais fácil de eu colocar em prática, porque eu vou aceitar que tem dia que tá menos, tem dia que tá mais, do que eu achar que o equilíbrio é tipo uma linha reta, né? É, Então nessas horas eu gosto muito desse tipo de interpretação, que ele foge da gente pensar que o equilíbrio é estar num estado específico, né? E é o sim. que não vai acontecer. A gente está falando disso muito porque no assunto dor, todos os fatores psicológicos, emocionais e afins, eles são naturalmente oscilatórios. Ninguém é feliz todo dia, ninguém é triste todo dia, e a gente só tem que entender qual que é a média que disso fica. E quando eu tô triste, não tem problema você pegar, abraçar a tristeza e ficar triste naquele sentido, né? Sim. E o isolamento, acho que ele tá fazendo isso com todo mundo, né? Ele tá pegando os sentimentos, te jogando, e você não tem muito o que fazer mesmo, e agora, assim, lida aí. Toma esse presente para você, lide com o seu presente. Exato. A gente não consegue, não tem para onde fugir, eu acho, né? Acho que esse momento a gente entrou numa fase que não tem como fugir do um dia de cada vez, porque a gente Uhum, sabe, né? A gente nunca sabe, né? Na verdade, a gente nunca soube o que ia acontecer amanhã. A gente uhum. tinha um pouquinho mais de previsão, né, quanto a isso. E agora, viva um dia de cada vez, né? Não tem muito jeito. Sim. E, Eu Fuco, vou tem até, algum... vou Pode. complementar um negocinho. Porque uma coisa que eu aprendi muito com um amigo meu, Luiz Espanhol, que ele falou assim, ó, a gente vai fazer uma pesquisa. Ele tem que ter planejamento. Legal. Só que o planejar que a gente está falando dessa pesquisa, não é que a pesquisa você vai planejar e ela vai acontecer exatamente assim. Vai dar errado um monte de coisa na pesquisa.
E naturalmente você fala assim, mas para que serve o planejamento? Para ter um direcionamento. Porque se eu não tenho esse mínimo desse planejamento, eu não sei nem se está dando errado, nem se está dando certo. Sim. Né? Porque primeiro você não sabe onde tem que estar. Primeiro você não sabe o que tem que fazer. Primeiro você não sabe direcionar. E aí, naturalmente, chega nesse... Você fala assim, terminei ou não terminei? Não sei. Tá dando certo ou tá errado? Não sei. Né? É. Então, assim, você ter essa mind que não é pessimismo, mas de que vai dar coisas erradas e você... O errado, ele é você saber lidar com direções diferentes. Aí eu acho que é mais legal você falar assim, tá dando diferente do planejado, ele é mais legal do que você falar que deu errado, né? Então eu acho que para complementar isso, eu acho que é muito legal pensar que o planejamento é preciso, mas ele não é preciso para ser o único fio guia, né? E aí você entender que essa oscilação no meio do caminho vai acontecendo, né? Não, com certeza. Você falou uma palavra, né, que é muito, muito boa, assim, né? Você não precisa falar que deu errado, né? E as palavras têm muito, muito poder na nossa mente, né? Até conversei também com a Suelen sobre Theta Healing e o nosso poder pessoal. E aí Uhum, é automático, né? A gente associa, né, como você disse, uma palavra a uma situação. Então, se a gente troca, uhum, automaticamente a gente vai associar com outra coisa, né, que talvez seja mais sim. interessante, mais produtivo. Eu aprendi com a filhinha da minha amiga, com a Helena, que amanhã vai fazer 5 anos, que não Olha, é para falar difícil, né? Aí a minha amiga falou, isso aqui vai ser difícil, tal. E aí ela falou assim, não, mamãe, não é difícil, é desafiador. isso é muito lindo, né? E é isso, Crianças. né? Você troca uma palavra, faz muita diferença o desafio. Você vai querer ganhar desse desafio. O difícil, você vai ficar com medo, você vai dar um passo para trás, né? E a Total, total. dor também a gente pode ir por esse caminho, assim, né? Do significado, do ressignificar muitas vezes, né? Uhum. Evitar essa catastrofização das coisas, muito, muito interessante. E o que você tem? Você tem alguma dica sobre dor, sobre como lidar com a dor, né? Pensando Uhum. em texto aleatório e X geral, né? Porque a dor de cada um é um, mas em geral, estou com uma dor. O que eu faço? Que caminho eu tomo, né? Para entender, para fazer passar, para aproveitar? Qual a sua dica quanto a isso? Até pensativo aqui para dar uma mensagem. É, é bem interessante pensar, assim, eu acho que hoje a gente está entendendo que quando a gente fala da causa da dor, a gente como profissional da saúde, a gente tem dificuldade de encontrar essa causa e a gente até ensina que talvez a gente não lide com a causa da dor, né? Então, vamos supor uma dor lombar que existe há 10 anos. O mecanismo inicial, primário, por mais que seja um trauma, ele não existe mais, né? Então, assim, eu preciso muito mais pensar naquilo que me ajuda a realmente lidar com ela do que ficar cavucando a causa da dor, tá? Então, por exemplo, eu gosto de dar muito exemplo assim, se você for pegar aspectos psicológicos da dor, não faz para mim hoje tanto sentido eu, para lidar com ela, ficar remoendo coisas do passado. Então, assim, é legal para ela fazer todo o sentido do processo, aquilo realmente influenciou, mas quando a gente fala que a gente vai lidar e tratar, a gente está tratando com o que tem no momento presente, né? Essa situação do momento. Muito mais do que eu ficar cavucando e falar assim, nossa, o evento passado que teve na tua vida, falar assim, ó, enquanto a gente não tiver uma máquina do tempo, voltar, conseguir consertar e vir aqui, nada importa, né? Mas não, que não anula o fato de autoconhecimento que você falou previamente, né? Estou falando isso por causa de que tem gente que fica muito tempo no processo, porque eu acho que fica cavucando demais, né? Então, a dor não ter uma explicação, ela é uma das coisas que as pessoas sentem que está vazio, mas entendam que hoje na medicina, na saúde e afins, a gente não está lidando tanto com essa questão do diagnóstico, né? Então a gente entendeu que por muito tempo o diagnóstico ele foi hipervalorizado. A gente tem que tomar um cuidado com todos esses nomes feios que existem na saúde, né? Entender um pouco todo o processo. Naturalmente a gente sempre procura no Google, né? E aí no final você tem que dar câncer.
E então a gente precisa tomar um cuidado com essa busca, né? Mas é um pouco disso, de ter uma calma para entender o processo, que é diferente de entender a causa em si, né? Entender que as dores são naturais, elas estão te mostrando alguns alertas. Os alertas não podem ficar por longos períodos, então nada do que for persistente é natural que fique. É natural que ela apareça, diferente de natural dela ficar, né? Então, assim, compensar, por exemplo, a gente sempre estudou a parte ortopédica, né? Se eu andar, machucar o tornozelo e eu mancar, de início é protetivo, isso é bom. Só que se eu mancar por um ano, não é bom, né? Então, entender que tudo tem sua fase, ele faz muito parte, né? Então, eu acho que tem um pouco desse entendimento de a gente não ficar deixando acontecer demais e também não ficar cavucando demais. Então, acho que tem dois caminhos diferentes aí, né? Mas não sei, acho que era isso, algo do tipo. Muito bom, não, justo. Faz todo sentido. Gostei da mensagem. Eu vou conversar com uma consteladora familiar também, né? Nesse, Uhum, nesse projeto. E a constelação familiar tem muito dessa questão de resolver, consegue, entre aspas, voltar no tempo e resolver uhum, conflitos que você às vezes nem tem conhecimento, né? Então, mesmo essas coisas holísticas diferentes que voltam no tempo, é para consertar e para você não pensar mais nisso. Tipo, passou, acabou, tá resolvido, próximo. Segue a vida, vai fazer, vai, né? uhum. Rua do melhor jeito possível, né? Muito isso, muito legal isso que você falou. Faz todo sentido isso de que as coisas vêm, mas tudo tem o seu tempo, né? É um tempo que você pode fazer isso sem te prejudicar. Se ficar por muito tempo, pode ser que te prejudique, né? E última coisa, você, Fukuzawa, Leandro Fukuzawa, você tem um corpo contente? Você acha que você está em equilíbrio aí com você e você mesmo? O que você sente? Olha, no geral, eu usando de parâmetro os outros, brincadeira. Mas eu sinto que sim, no geral, assim, não é uma coisa, é uma constante trabalhos, enfim, né? Tanto a questão física quanto a questão emocional, mas eu me considero muito equilibrado em diversos desses aspectos, né? Acho legal também uma inquietação saudável de querer fazer algo diferente. Então, assim, gostaria de melhorar coisas sempre, né? Gostaria de ter coisas diferentes no corpo sempre, mas assim, ela não pode só me atrapalhar na minha ação, né? Então, assim, dentro disso eu considero saudável por causa disso. Eu entendo os meus desconfortos, a gente sempre acha a grama do vizinho mais bonita, mas eu entendo que eu lido bem com todo esse processo, ela não impede que eu faça nada das minhas ações, né? Sim, é isso, muito legal a sua resposta. E é por aí, né? A gente não é o contentamento, não é uma acomodação, né? Uhum, É um estado de que você tem a capacidade de melhorar, você consegue planejar, mas você não tem nada que te atrapalhe nisso, né? sim, Muito legal. Muito bom, muito obrigada, Fuco, pela, eu que agradeço, Mar. pela presença. Eu vou parar aqui e você fica aí.